Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és fiel e tu cumpre todas as tuas promessas. O Senhor disse que voltaria e nós aguardamos esse acontecimento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espírito Santo, passeia nesse lugar. Continua falando conosco. Precisamos nos alimentar da tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus nós oramos. A igreja diz amém. Tome assento. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você. Sua atenção para mim é preciosa. Igreja amada, precisamos aprender a conquistar, com a bênção de Deus, as coisas daqui dessa terra. Precisamos ter sabedoria para desfrutar delas. Precisamos ter sensibilidade e discernimento da parte de Deus para abençoar outros com as coisas dessa terra. Mas aprenda principalmente a nunca, em tempo algum, se apegar a essas coisas. Nunca. O experiente apóstolo Paulo dá uma orientação ao jovem pastor Timóteo que considero preciosa. O apóstolo disse assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Timóteo, nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, Timóteo, tendo com que se vestir, e tendo aonde se abrigar, esteja assim satisfeito. Por favor, não deturpe essa palavra que se encontra lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 8. Isso nada tem a ver com voto de pobreza. Nada. Isso nada tem a ver com não poder desejar crescer na vida. Nada. A orientação não é essa. Paulo não está dizendo que não podemos conquistar as coisas dessa terra de forma lícita, de maneira abençoada, de maneira nenhuma, não é isso. Mas vamos atentamente considerar, porque Paulo dá essa orientação ao jovem pastor Timóteo e trazer essa verdade bíblica para a nossa vida. Paulo disse: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Simplifica a vida, Timóteo. Tendo o que comer, tendo com o que se vestir, tendo aonde se abrigar, viva com contentamento. Você conhece, eu conheço inúmeros que deram entrada no hospital e não voltaram para casa. E o dinheiro ficou. Que Deus console cada família, porque Ele é o Deus de toda consolação. Dá para entender a fugacidade da vida? Como ela se esvai facilmente pelas nossas mãos? Urge a necessidade de valorizar o que de fato precisa ser valorizado. E Paulo está dizendo a Timóteo: simplifica a vida. Paulo está dizendo a Timóteo: riqueza não traz satisfação perene, muito embora precisemos dela, sem dúvida. Trabalhe, cresça, mas tudo é passageiro. Há uma pátria celestial nos aguardando. A riqueza não traz satisfação perene, não traz contentamento. Ela supre uma necessidade temporária, pois precisamos muito mais do que apenas coisas. A satisfação que Paulo está ensinando a Timóteo, o contentamento sobre o qual ele dá ênfase aqui nesse texto, nos fala de uma suficiência interior, que nos mantém em paz, que traz equilíbrio em meio principalmente a circunstâncias adversas. O verdadeiro contentamento e a satisfação autêntica advém da correta relação com Deus. O contentamento, a paz, a tranquilidade vem quando a nossa vida é guiada pelo temor ao Senhor no coração. Aquele que passa a depender de bens e coisas para ter paz, segurança e equilíbrio, para viver, nunca terá satisfação, porque as coisas sempre
perderão o seu atrativo. As coisas, as riquezas não são duradouras. Quando qualquer um de nós partir daqui, não levaremos nada. Quando a gente partir, fica tudo. O Eterno determinou, e assim será com todos nós. Chegamos sem nada e partiremos sem nada. Fica para os herdeiros, para o governo, para uma entidade filantrópica, mas fica. E Paulo está ensinando ao jovem pastor que nossas necessidades podem ser supridas com facilidade, com simplicidade. Que Deus nos dê esse contentamento. Foi Henry David que certa vez disse, eu concordo em número, gênero e grau: a riqueza de um homem, a riqueza de um ser humano, é diretamente proporcional ao número de coisas que sem elas ele é capaz de viver. Quanto menos coisas precisarmos para viver, somos então verdadeiramente ricos. E quanto mais coisas precisarmos para sentir algum tipo de paz, mais pobres nós seremos. Porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. A nossa satisfação está em Deus. Quanto mais simplificarmos a vida, melhor será para nós. Quanto menos nos apegarmos a essas coisas terrenas, melhor será para nós. Sejamos mordomos, verdadeiramente mordomos. A exortação de Jesus, contida em Lucas 12, na parábola do fazendeiro, diz o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Simplifica a vida, você está de passagem. Desapega, estamos de passagem. Que o Senhor nos dê a graça de não depender de coisas para viver. Que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento de não fazer delas um fim em si mesmo, de não depender delas para nos sentirmos felizes. O que é que estamos vivendo nesses últimos meses, nesse último ano? Nos ensina isso. Por favor, precisamos aprender. A gente vive numa sociedade que nos satura de uma infinidade de necessidades que na verdade são desnecessárias. Seja massa de manobra. Valorize o que de fato tem que ser valorizado. O contentamento é fundamental, é isso que Paulo está dizendo. Viva com contentamento, Timóteo. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação, Paulo aprendeu. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, tendo muito, tendo pouco, passando fome ou estando abastecido, porque eu aprendi que eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Ele aprendeu a viver, ele aprendeu a enfrentar, ele aprendeu a suportar tantos momentos de necessidade e aperto, como desfrutar dos momentos de fartura e abundância. A vida tem essa dinâmica. Por isso é extremamente importante que aprendamos com o Senhor o segredo de saber viver, saber suportar, enfrentar toda e qualquer situação, sabendo que eu sou peregrino e forasteiro. É o que a Bíblia diz que nós somos. E a grande verdade, igreja, é que se aprendermos de fato isso, a nossa vida é diferente. Pedro conclama aos irmãos. E em 1 de Pedro 2,11 está escrito: amados, insisto que, como a estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. O apóstolo está chamando a atenção dos irmãos. Amados, insisto com vocês para que, se vocês entendem esse fato, se vocês entendem essa verdade, e se vocês vivem a partir dela, que fato, pastor, que verdade? Que somos peregrinos, irmãos, estamos de passagem, a nossa morada é celestial. Insisto, não se esqueçam, eu falo a vocês como vocês são de fato. Diga comigo, peregrinos. Fale mais forte, diga peregrinos e forasteiros.
Pessoas que estão longe da sua pátria. Pessoas que estão longe da sua nação. Pessoas que estão longe da sua casa. Pedro está com isso nos ensinando que estamos de passagem por aqui, irmãos. A nossa vida é temporária. Faça ela valer a pena na presença de Deus. Viva o que Deus tem para você e desgaste, invista a sua vida no que Ele tem para você. Peregrinos e forasteiros. A nossa passagem é temporária. A minha cidadania. Qual é a sua cidadania? Não, vocês estavam no primeiro culto. Qual é a sua cidadania? Estava no primeiro culto também. Brasileiro? Não. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. A Bíblia diz. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. A que honra, sem soberba, o meu nome está escrito nos céus. O teu também? Heresia, pastor. Lucas, capítulo 10, verso 20. Contudo, disse Jesus aos discípulos, alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Passagem. Forasteiros. O nosso Pai está nos céus. A nossa vida, Colossenses capítulo 3, verso 3. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diga se você crê e fica à vontade para diga assim: o meu lar é o céu. Não sou daqui não, irmão. Você está de passagem? Agora entenda isso. E faça como o apóstolo Pedro disse: amados, insisto que, como a peregrinos e forasteiros, vocês vivam com essa altura. É diferente. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11. Galeria da fé. Falando sobre Abraão. Todos esses, Hebreus 11, verso de 13 a 16, escuta. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Escuta. Viram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Quem vai entrar lá? Quem vai ouvir? Vinde benditos de meu Pai para o gozo que vos foi preparado. A nossa pátria é celeste. A nossa morada é na glória. O que é que Jesus diz? Eu vou preparar lugar. E enquanto para lá vocês não vão, não se perturbe o coração. Descansa, crente. Crê em Deus. Crê também em mim, disse Jesus. Porque na casa, olha como Jesus se refere ao céu, querendo nos dar essa conotação familiar de casa. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu estou indo preparar um lugar. E depois de preparar, eu vou voltar. Porque onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele descreve o céu como uma casa com muitas moradas. A expressão bíblica fala de um espaço ilimitado,
há espaço e há lugar para todos que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor da sua vida, a nossa morada é eterna. Ele foi preparar e ele vai voltar. Na terra, Jesus edificou a sua igreja, amém? Mas no céu, ele prepara um lar para essa igreja. Porque o noivo quer estar com a noiva. Agora tem mais uma coisa. Jesus foi preparar lugar, João 14, amém? Mas você lembra o que é que Hebreus 11:10 diz? Que o arquiteto e construtor dessa cidade, quem é? É o próprio Deus. É por isso que em 1 Coríntios 2:9 nós lemos assim: aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Repita comigo: aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí você sabe que Apocalipse capítulo 21 e 22, João recebe uma revelação da parte de Deus sobre a nova cidade. E João, na tentativa de relatar o que viu, algo tão sublime, ele esbarra na limitação da linguagem humana. E para tentar nos fazer imaginar sobre coisas maravilhosas, ele fala de ruas de cristal. Ele vai usando figuras maravilhosas. Só que só tem uma coisa que fica evidente em Apocalipse 21 e 22. Como é o céu, o que João relatou é pálido. É uma tentativa. Você vai chegar lá e você vai ver com os próprios olhos. Diga amém. Agora, nessa revelação de João, na ilha de Pátimos, o que é que acontece? Fica claro para João o que é que não vai ter lá, irmão. Considere comigo o seguinte. Atente para uma coisa. A história da humanidade começa onde? Em um jardim. Amém? Termina onde? Apocalipse 21 e 22. Numa bela cidade. Que o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Diga amém. Diga amém. Vamos passear pela Bíblia. Gênesis capítulo 1, não precisa abrir não. Verso 1. Os céus e a terra são criados. Apocalipse 21, 1. Diz que o arquiteto e construtor já fez um novo céu e uma nova terra. Gênesis 1, 16. O sol foi criado. Apocalipse 21, 23. Vai dizer que no novo lugar que o arquiteto e construtor fez, o sol é desnecessário. Porque ele é o sol da justiça. Gênesis 1, 5. A noite foi definida. Apocalipse 22, verso 5. Na nova cidade, onde o arquiteto e construtor já fez, não haverá noite. Gênesis 1, verso 10. Os mares são criados. Apocalipse 21, verso 1. No novo lugar, os mares não existem mais. Agora escuta. Gênesis 3, 19. A morte entra na história por ocasião do pecado através de Adão e Eva. Apocalipse 21, 4. No novo lugar, aonde o Senhor já criou, a morte não mais existirá. Gênesis 3, 24. O homem foi expulso do jardim. Apocalipse 22, 14. Onde Deus já construiu. O homem é restaurado ao paraíso. Somente por meio de Cristo Jesus. Gênesis 3, 17. A tristeza e a dor têm início. Apocalipse 21, verso 4. O novo lugar. Não há lágrimas. Não há choro. Não há pranto. É tudo perfeito. Eu disse uma lista de coisas que João com segurança diz que não vai ter. Vamos lembrar delas? Amém? Amém? Coral e BK vai nos ajudar a lembrar dela.
não haverá mais noite, não haverá nenhum clamor, não haverá choro, não haverá mais dor, não haverá nenhum tipo de sofrimento, não haverá morte, nunca mais. Nunca mais. Estamos na ceia. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se cada um a si mesmo, e só então coma do pão e beba do cálice. Falando sobre a ceia do Senhor, ele destaca a necessidade de se fazer um autoexame. E esse autoexame precisa ser feito constantemente, igreja, não apenas na ocasião da ceia. Por exemplo, diante desse fato, diante dessa verdade bíblica, a volta de Cristo Jesus, eu e você, não apenas no momento da ceia, precisamos rever sinceramente a nossa vida. Paulo nos ensina que cada um precisa olhar para dentro de si e não para os outros. Para mim mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Como está a nossa vida? Qual foi a última vez que nós paramos para rever a nossa vida de modo geral? Porque isso é por demais importante, irmãos e amigos. Precisamos por vezes examinar nós mesmos, precisamos ser confrontados de forma saudável pela palavra de Deus. Por gentileza, não coma desse pão, não beba desse cálice de forma leviana. Porque diz o apóstolo que quem assim procede, o faz para a sua própria condenação. Eu preciso me questionar sinceramente, eu preciso me analisar criteriosamente, como está a minha vida com Deus, como está a minha vida pessoal, como está a minha vida familiar, de modo geral. Quando Paulo diz, examine-se, indague-se, questione-se. Sabe qual é a expressão mais acertada? Investigue-se. A gente investiga a vida do outro. Sim ou não? Deixa para lá. Vamos falar da gente. Examine-se humildemente diante de Deus. Confesse os pecados. Abandone. Se alcança a graça. Ele tem misericórdia. Ele tem perdão para a minha e para a sua vida. Mas não apenas na ocasião da ceia. Paulo convida a igreja de Coríntios a se examinar. Também em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, o apóstolo diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo está em vocês, a não ser que vocês tenham sido reprovados. A gente faz essa investigação mais minuciosa, mais detalhada da vida do outro. Mas vamos fazer como Davi? Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, porque o Senhor conhece o meu coração. Prova-me, ó Senhor, porque o Senhor não erra nada. O Senhor sabe qual é a realidade da minha vida. Ele sabe como você está aqui hoje. Ele sabe a realidade do seu ser hoje. Vamos dizer como Davi, orando, antes de tomar do cálice, antes de comer do pão: vê se em minha conduta algo te ofende, e tenha misericórdia da minha vida. Guia-me pelo caminho eterno. Que haja esse quebrantamento na minha e na sua vida nessa ocasião. Jesus voltará. Desapega, irmão. Seja organizado, seja previdente, mas as coisas dessa terra ficam nessa terra. Você ama as pessoas, você não usa as pessoas. As pessoas você ama. Você usa o dinheiro, você usa o carro, você usa a casa. Que na verdade, nós somos mordomos. Insisto, amados, para que vocês vivam como peregrinos e forasteiros. A nossa pátria é celeste. A nossa cidadania é celeste. O nosso Pai é celeste. A minha vida está escondida com Cristo em Deus na eternidade. Nós estamos indo para casa. Pastor Thales, não seja apenas uma canção, mas seja a sua oração. Eu não vou me apegar
com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Feche seus olhos.